Damos agora início ao comentário com a assinatura de Jorge Ferreira, este último comentário de assinatura do ano da parte do nosso comentador de arbitragem. Jorge, depois então de uma pausa nos jogos da Liga e antes desse regresso no fim de semana, que novidades temos? Caros ouvintes, muito boa tarde. Antes de começar aqui o meu comentário com a assinatura, gostaria muito de falar um pouco da minha página, pois atingiu aqui já uns números interessantes relativamente à página mais de 1000, na qual nos sentimos muito orgulhosos e cada vez ao longo de todo esse tempo temos falado muito e somos ouvidos por muitos. Sabemos que há árbitros que não têm book porque o Conselho de Arbitragem não os deixa ter, mas sabemos que as namoradas ou os namorados ou os filhos que seguem, que eles fazem mesmo questão também de ouvir e que também são uma voz muito importante, e aquilo que eu cada vez mais quero é dar voz a esses árbitros, mas a esses árbitros não só de futebol de 11, porque como eu tenho dito aqui já há bastante tempo, isto tem a ver não só com o futebol de 11, mas tem a ver também com o futsal, que é a segunda maior modalidade da Federação Portuguesa de Futebol e também do futebol de praia. E então nestes dias muitos árbitros da variante de futsal têm pedido para falar mesmo desta própria modalidade de futsal, que sabemos que, como eu disse há pouco, tem um bocadinho menos de mediatismo, mas não esquecer que nós temos o campeão do mundo, temos a melhor equipa que ainda foi considerada a melhor equipa, salvo erro, da Europa, foi o Sporting. Portanto, já estamos num crescendo muito grande e o que temos aqui em causa é que a nível de arbitragem, que deveria de acompanhar também esta grande modalidade, e portanto não acompanha e tem tido, portanto, muito mal, tem estado muito mal, ou quizá até pior do que o futebol 11. Isto até parece mentira, mas esse conselho de arbitragem, estes senhores não são claramente incompetentes. Mas a verdade é que, como dizia uma pessoa minha conhecida, que não sabe como é que, ou sabe que essas pessoas não são assim tão incompetentes por ser só incompetentes. Pode ser também porque terão alguns objetivos escondidos. Mas vamos aqui a alguns dados que me apetece dizer a nível de futsal. Em primeiro, para os nossos ouvintes se localizar, o líder máximo do futsal em Portugal é o senhor engenheiro João Rocha. E claro, para não fugir um bocadinho das coincidências a que a Conselho de Arbitragem já nos habituou, já ninguém estranhará se eu disser que esse senhor é da maior associação de futebol do país, que é a Associação de Futebol do Porto, em termos de dirigentes. Mas, como é óbvio, temos mais coincidências. Desde a chegada ao Conselho de Arbitragem por parte desse senhor, a Associação de Futebol do Porto aumentou para mais 2 árbitros internacionais. Até aí tudo bem. Só o problema é que em Portugal continental, incluindo as ilhas, só são 5 árbitros internacionais. E eu relembro aqui um facto que é um facto concreto mesmo, que o dirigente máximo dessa secção é o Dr. Paulo Costa, para não variar. Sim, e o senhor engenheiro João Rocha está inserido nessa secção, que é a secção não profissional do Conselho de Arbitragem, tendo como dirigente o Dr. Paulo Costa. Isso que não se pense que isto é uma perseguição ao Dr. Paulo Costa, porque isso são factos concretos e quem manda é o Dr. Paulo Costa, que coincidentemente
é da Associação de Futebol do Porto e presidente da Assembleia Geral do tal núcleo, que será com certeza mais uma mera coincidência. Mas vamos mais a factos concretos. Nuno Bugalho, árbitro de Coimbra, abandona precocemente a sua carreira, tem o estatuto de internacional. E ainda tinha pelo menos entre 3 a 4 épocas pela frente. Até hoje ainda ninguém percebeu o porquê da existência dele. Mas insígnias a qual tinham que ser dadas a outros árbitros, portanto as insígnias da FIFA, foram para um núcleo que os nossos ouvintes com certeza já devem saber, que é do núcleo do engenheiro João Rocha. Mas o problema aqui é que Nuno Bugalho é contratado para uma das estruturas do Conselho de Arbitragem no âmbito do futsal. E dizem as más línguas que está a ganhar o mesmo que recebia em termos médios enquanto árbitro. Será verdade? E assim deixava as insígnias para um pseudo-suprassumo de arbitragem que é o Filipe Duarte. Coincidentemente, por acaso isso até aconteceu. Mas temos aqui outro caso que para mim até é muito mais gritante. Para subir um árbitro ao estágio da primeira categoria, o que é que fez o engenheiro João Rocha? Claro que este árbitro era do Porto. Então vamos lá aqui às coincidências e aos factos que eu gosto muito de falar. Primeiro, sai a classificação. Segundo, com o regulamento de arbitragem em vigor, o dito árbitro não podia ir a estágio. Qual foi a solução encontrada pelo Sr. Dr. Paulo Costa e pelo Sr. Engenheiro João Rocha? Alteraram o regulamento de arbitragem. Aplicaram retroativamente. Resultado disto, já pode ir. Vejam o regulamento de arbitragem, aplicou retroativamente só para beneficiar uma pessoa. O problema é que isto é verdade. E qual é o resultado brilhante desta iniciativa deste Conselho de Arbitragem? Hoje o árbitro em causa é somente internacional. E é de onde? É da Associação de Futebol do Porto, do núcleo Francisco Guerra. Outro caso. Muda-se o relatório de observação para beneficiar os pontos fortes dos árbitros, dos afilhados, dos árbitros. E dizem as más línguas que é um relatório construído à medida, dizem. Portanto, que é aquilo que vai nos chegando para nós tentarmos perceber. E inseriram a avaliação das pregas, que é a barriguinha, essas coisas todas, para o mesmo efeito. Mas aqui tinha um objetivo: prejudicar alguém. E quem seria? Apenas e só que nós tivemos, e só o melhor árbitro de futsal em Portugal, e reconhecido como um dos melhores do mundo, que teve em várias finais, em vários campeonatos da Europa e campeonatos do mundo. Sim, meus caros, é o Eduardo Coelho. Isto é tão verdade que vejam as classificações desse árbitro nos últimos anos. E, portanto, eu acho que não será estranho um dos melhores árbitros do mundo nunca ser o melhor árbitro em Portugal? Será por não ser da Associação de Futebol do Porto? Pergunto eu. Pois, nos casos, é mesmo por aquilo que vos disse. Que aquilo que vos digo e tenho sempre a dizer. Isto parece mesmo proteção divina. Lembram-se de aqui há uns tempos falarmos também da árbitra, também falamos de árbitras. Falarmos também de uma árbitra que era a Sandra Bastos, que era somente uma das melhores árbitras do futebol de 11 da Europa. Pois é, meus amigos. Aqui passa-se o mesmo. É a lei do não estás comigo, não serves, e não importa a qualidade que tenhas. Mas continuamos, como se costuma dizer, vamos continuar, estamos na altura do Natal, vamos continuar para bingo. E mais um caso. Com a filmagem dos jogos da RTP e agora no Canal 11, deparamos com aquilo que já sabíamos. Onde vão os dois árbitros do Porto? E onde vai o diretor, o engenheiro João Rocha? Isto será
meramente uma coincidência, mas isto também é só para vos informar que isto também já dura muitos meses. Então, e qual é a conclusão? Jorge, é isso, era isso que eu ia perguntar, que conclusão é que podíamos tirar então daqui? Eu tenho a minha conclusão e já deu para perceber que temos aqui muitos casos, e estranhamente no futsal, os atos da primeira categoria, por exemplo, não são observados em todos os jogos, como é na primeira divisão do futebol de 11. E então, e uma explicação é muito simples, e bem simples por sinal, porque isto não é preciso, como se costuma dizer, ir daqui a Roma para perceber, para ver o Papa. Os atos da Associação de Futebol Porto, quando vêm apitar ao Sul, não podem correr riscos. Porquê? Porque os observadores lá não podem dar aquelas notas que às vezes poderiam dar. Então, quando vão ao Sul, não têm observador. Apenas têm os observadores quando apitam no Norte. E isto é para quê? É que isto é muito simples. Pois é para o engenheiro João Rocha possa fazer a visita da praça aos seus protegidos e assim alcançar naquelas notas que são dadas pelos observadores, aquela pontuação, que às vezes as pessoas podem confundir notas com outras coisas, aquela pontuação fora do normal. Pois, mas é que isso não é coincidências. É que nos últimos 4 anos acompanha sempre os mesmos árbitros. E são sempre os piores, os primeiros classificados, ou é do Porto, ou então é do Porto. Coincidências, digo eu. E aqui isto anda esses 2 anos, e há 2 anos inventaram um novo processo classificativo. Vejam, ao ponto a que isto chegou. É absolutamente surreal. Porque os árbitros são avaliados, que isto para mim é mesmo muito gritante, os árbitros são avaliados pelo observador em jogo, depois o vídeo do jogo é visionado por alguém que ninguém sabe quem é, ninguém sabe, não é público, os árbitros não são informados e apenas se sabe que alguém visiona. Qual é o resultado disto? A nota chega aos árbitros e estes não sabem quem é que lhe deu a pontuação, se foi o observador, se foi o conselho de arbitragem ou se foi o tal visionador. Pior, andam a esconder erros graves. Há árbitros que têm provas disso, dos erros graves que existem, mas por que será? Mas isso cabe na cabeça de alguém? Não, mas as pessoas imaginam a pressão que isto coloca sobre os árbitros. Alguém altera a nota, não dá a acabar com ninguém sabe quem é, quem vê, quem decide. Isto é a lei do mais forte. É pura e simplesmente fazer o que se quer, quando se quer, com o que se quer e ponto final. Mas, mudando um pouquinho também a variante, existe igualmente muito descontentamento nos atos da segunda categoria. Porque esse Conselho de Arbitragem conseguiu aumentar os prémios da primeira divisão. Aqueles que recebem mais. E os que menos recebem, nada. Mesmo nada. Na primeira divisão foram aumentados em 10%. Ou seja, isto tem mais de 100 euros por jogo. E os restantes? 0 euros. Isto passou-se igualmente no futsal. Uma vergonha generalizada deste Conselho de Arbitragem. Mas, como eu disse, como comecei, termino de falar do futsal para que todos os nossos ouvintes saibam que eu falarei sempre das injustiças sobre os árbitros, quer no futebol, quer no futsal ou quer no futebol de praia. Jorge, tudo que envolver Conselho de Arbitragem que seja ilegal, eu estarei sempre atento e falarei sempre de todos os árbitros. Jorge, parece, no entanto, que ainda há mais casos. Sim, temos, infelizmente não temos muitos casos. Mas temos aqui outro que é gritante. Já estou a utilizar também muito essa palavra. Mas é o que acontece mesmo. Temos um árbitro, é um caso de um árbitro que permitiu 4 substituições num jogo de júniores. O jogo encontra-se protestado e o árbitro já foi alvo de processo disciplinar
aguardando-se assim a decisão final. E o que é que fez a pessoa que nomeia o árbitro em C2? A pessoa responsável, que é o senhor Paulo Costa. Eu já nem sei se é do chamado doutor, porque já me disseram que também o curso foi assim tirado com alguns políticos que nós conhecemos. Mas foi o doutor Paulo Costa que continuou a nomear o árbitro. E quantos árbitros? Temos outros árbitros que têm erros ligeiros, que podem até também interferir no jogo. Pode errar um pontapé de penalti, pode errar um cartão vermelho, seja o que for. Mas são erros que não dão direito a protesto de jogo, e esses árbitros encostam 2, 3 semanas. A famosa jarra. E onde é que está aqui, nesse que tem processo, que dá direito a uma equipa perder um jogo na secretaria, e esse árbitro continua a ser nomeado? E onde existe aqui a igualdade do Dr. Paulo Costa? É que nós sabemos aqui o peso que têm as associações, mas todos os árbitros, independentemente das associações, merecem o respeito. Não é porque é de Bragança, é de Lisboa, é de Braga, é de Aveiro, é do Porto, são todos iguais. E o que tem acontecido é que isto parece que deve ser da praia, que só dá litoral. E falando disso, até vos conto um episódio do qual tenho conhecimento sobre um assunto de tratamento desumano e desigual desse Conselho de Arbitragem. Venham ao ponto que isto chegou. Um árbitro assistente do interior do país estava na Primeira Liga. E isto para vocês, tentar perceber aqui um bocadinho, vamos imaginar, que é para os nossos ouvintes perceber, vamos imaginar que o meu filho anda na escola, anda no 5º ano e tem 11 disciplinas. 11 disciplinas na qual, ou 10 disciplinas, na qual tem 30 exames. 30 exames. E ele tem 17 valores, ou melhor, 9 valores nos 30 testes, e teve 8 valores no último teste. Em 29, não, portanto, sai com uma média excepcional. O que é que acontece? Os colegas dele, tem lá um colega dele, só que o meu filho é de Faf, e o colega dele, imaginamos que é do Porto. O que é que acontece? Tem nos 30 testes, tem 20 abaixo dos 8 e tem 10 acima dos 8. Portanto, isso vai dar uma média que o que é que acontece ao meu filho? Desceu de divisão. O meu filho deixou de ter classificação. O meu filho foi para a 4ª classe. Em vez de ir para o 6, foi para a 4ª classe. E o que é que aconteceu ao outro senhor? Ao outro colega dele, ao outro arte assistente? Pois é. Já estou a imaginar. Subiu. E agora digam-me, como é que é possível? Como é que é possível um arte assistente descer com as notas boas e sem ter qualquer influência em jogos, ou seja, nunca colocou em causa a verdade desportiva dos jogos? E o que é que fez o responsável pelos artes assistentes, que se dá pelo nome de Bertino Miranda, e o Conselho de Arbitragem? O que é que fizeram? Desceram-no. E atenção, para se orientar, Bertino Miranda também era da Associação de Futebol do Porto. Desceram-no. Isso leva-nos a crer que eles não querem os bons, querem os fiéis, e não importa a qualidade. E talvez assim se explique o porquê de tantos erros. E ao invés disso, claro, vocês já estão a imaginar, o arte assistente que subiu à Primeira Liga só simplesmente chumbou nas provas físicas. E eu já pareço um deputado novo que também me recuso a dizer o nome, para não ferir suscetibilidades, mas não consigo arranjar melhor expressão de que não seja mesmo vergonha. Este Conselho de Arbitragem prefere subir um arte assistente que chumbou nas provas físicas e de ser um arte assistente que nunca errou no campo. Mas isto é para dizer que, voltando um bocadinho atrás, um era arte assistente do interior do país e o outro um arte assistente de uma grande associação e amigo do Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol. Por isso só posso dizer que isto é simplesmente uma vergonha, o que se passa no futebol português.
Jorge, fora isto, então, já que estamos na última edição do ano deste documentário com assinatura, que balanço fazes de 2019? Olha, Rui, é um desafio interessante e quero agradecer o desafio que me foi lançado este ano para ser comentador da arbitragem da Rádio Estádio, na qual me está a dar um prazer enorme para eu poder dizer aquilo que se passa e simplesmente a verdade que se passa no futebol português, ou principalmente a nível do Conselho de Arbitragem, e toda a gente fala, infelizmente, só posso dizer que isto está a piorar, e está a piorar mesmo a olhos vistos. O ano fica completamente marcado pelos processos judiciais contra o Conselho de Arbitragem. Não há paralelo na história recente. Correm processos no Tribunal Central Administrativo do Sul contra o Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol pelas descidas ilegais de árbitros. Corre processo crime por falsas declarações, sim, aquele processo que nós falamos aqui atrás, da ATA, que não existiam classificações e depois apareceram. Para perceberem nas instâncias, antes o Conselho de Justiça e o Tribunal Arbitral do Desporto confirmaram as classificações ilegais e uma indemnização aos árbitros. Atenção que eu depois aqui também quero ver como é que o Dr. Fernando Gomes vai se calçar a bota, como nós ouvimos ainda ontem os comentadores dos 45 minutos a dizer, e estava a falar que a vergonha que se passa no CNS, no Campeonato Nacional de Portugal. E aqui no Conselho de Arbitragem também se passa exatamente a mesma coisa, e acho que uma das pessoas responsáveis por isto é o Dr. Fernando Gomes. E sabemos que os árbitros, que além da indenização, recorreram para ser integrados, pois não podem ser trucidados, que é aquilo que estão a ser, ou que temos a ser, por esse Conselho de Arbitragem. Sei que, em princípio, e por os tribunais espero que sejam um bocadinho céleres nisso, que no início de 2020 poderá sair a decisão. E a Federação aqui vai ter que ser obrigada a pagar um valor exorbitante, e aqui é que vai começar a doer, aqui é que vai ser o tendão daqueles, aos árbitros. Vai ter que pagar um valor exorbitante, porque está aqui em causa os árbitros que podiam ser internacionais, e este Conselho de Arbitragem para pôr outros árbitros, para não dizer os amigos, desceram-nos. E eu agora quero ver aqui como é que vai a equipa do Dr. Fernando Gomes descalçar aqui um bocadinho a bota, porque de certeza que não vai ser o Conselho de Arbitragem a pagar, digo eu. Além disto, esse Conselho de Arbitragem tem um processo crime que abarca todas as épocas que teve sob a sua gestão. O processo deu entrada em maio, no DIAP no Porto. Já foram ouvidas várias pessoas por todo o país. Dezenas. Claro, como é óbvio, em segredo de justiça, esperamos que as autoridades judiciais, na qual eu confio, investiguem tudo, pois certamente vão descobrir muito, muito mais coisas. Mais e muito mais que as atas. Também tenho um processo disciplinar pendente no Conselho de Disciplina e Conselho de Justiça. Este processo deu entrada no final de novembro. Mas eu sei sobre esse processo disciplinar, veremos o que é que o órgão da Federação Portuguesa de Futebol diz sobre o outro órgão do Conselho da Federação Portuguesa de Futebol. A minha opinião é que 0 vezes 0 vai dar igual a 0, acho eu. Porque o Conselho de Disciplina tem sido muito célere a castigar árbitros por meros lapsos nos relatórios, e quando é contra o Conselho de Arbitragem são estranhamente mais lentos. Todos nos lembramos daqui do incumprimento grave do regulamento pelo Dr. Paulo Costa, só não foi sancionado porque simplesmente prescreveu. Mas, além disso, e agora tenho que falar porque foi um ano que é marcado por problemas graves e que toda a gente fala, não é só o Jorge Ferreira que fala, que é o VAR. Isto tem tido problemas gravíssimos, Rui. De todos nós sabemos, toda a gente fala disto, não é só o Jorge. A responsabilidade é exclusiva desse Conselho de Arbitragem. Foi o Conselho de Arbitragem que selecionou os árbitros. Foram eles que escolheram o quadro de VAR e nem sequer os avaliam.
foram e são eles que dão as instruções como tem que ser feito, como é que tem que ser ajuizado a nível do VAR. E se reparares, Luís, toda a gente, eles têm feito tudo para sacudir a água do capote. A culpa é sempre dos árbitros e nunca é deles. Nunca assumem a sua responsabilidade. Toda a gente fala do VAR, toda a gente fala mal do VAR, não é só o Jorge Ferreira, é toda a gente, são treinadores, são jogadores, são presidentes, são toda a gente que envolve, são comentadores desportivos, alguns com razão, outros sem razão, são nos blogs, seja onde for, e esse Conselho de Arbitragem só sabe assobiar para o lado. Neste ano temos ainda a despromoção de 2 internacionais. João Capela, que o mesmo não aceitou ser árbitro, parece que vai ser árbitro de basquetebol. Espero que não tenha como dirigente o Dr. Paulo Costa. E Nelson Muniz. Este último, o Nelson Muniz, que é árbitro assistente dos Açores, ia recorrer, mas à última hora desistiu. Desde aí temos um árbitro da Distrital, que é da categoria do Nelson Muniz, nomeado via-se em contas para vá na Arábia Saudita. E andamos nisto. E temos aqui outro caso que também marca este ano que está prestes a terminar, que é o caso Bruno Paixão. Vejam, não serve para ser VAR, mas já serve para avaliar árbitros antes de chegarem à primeira divisão. Sim, é isso mesmo. É árbitro, é observador do Nacional. Mais uma vez. Tiram com uma mão, não com a outra. Foi apenas para não reclamar por causa de sair do VAR, porque ele já tinha um processo contra o Conselho de Arbitragem, do anterior Conselho de Arbitragem, e conseguiram no calar, de certo, com alguma coisa. Mas nem veio a público dizer os podres que existe esse Conselho de Arbitragem. Pior que isto, não serve para cá, mas consegue ir ser VAR na Arábia Saudita. Na Arábia Saudita já pode ser. Pois é, meus amigos. Vejam o que é que se faz aqui em Portugal. E sobre as grandes competições, é notório que os nossos árbitros não estão a ser chamados para grandes competições. Porquê? É sinal que este Conselho de Arbitragem está a fazer um trabalho bem feito? Porquê que não é ninguém chamado? Todos nós nos lembramos que Pedro Proenças, Olegário Benquerenças, Vítor Pereira, todos chamados a grandes palcos, e a fazer uma preparação para o futuro, e este Conselho de Arbitragem não consegue preparar nada para o futuro. O que é que nós temos? Estamos a andar lá para trás? O que é que este Conselho de Arbitragem está a fazer? Está única e exclusivamente o seu futuro, é o que está a fazer. Criticaram tanto o seu antecessor, que o fizeram a cama, e o que é que têm feito? Nada mais, nada menos que uma continuação, mas com mais traços ditatoriais, jogando com as nomeações na Arábia, para observador a pôr outro cargo do Conselho de Arbitragem. Está caladinho, tu comes. Falas, és corrido. Esse podia ser o lema desse Conselho de Arbitragem. E esse Conselho de Arbitragem... Sim, Rui. Jorge, estamos prestes a concluir o teu comentário com assinatura. Pedia-te então a última análise de mais um caso, ou os teus votos para o novo ano? Olha, eu gostaria de... Agora, tinha muito mais para dizer, mas também, como eu costumo dizer, para o ano a mais. Vou aqui se calhar podemos começar para o ano com esse tanto mais que havia por dizer, porque obviamente cá estaremos na semana que vem, já no próximo ano. Exatamente. A arbitragem, eu vou aqui dizer uma frase que diz o presidente da PAF, que a arbitragem é a coisa mais importante das menos importantes. Eu despeço-me desejando um bom ano a todos os ouvintes, aos nossos colaboradores da rádio, aos árbitros que muito têm sofrido nas mãos desse Conselho de Arbitragem, e por fim desejar que 2020 seja um ano de mudança, não porque eu quero, mas porque sim, o futebol português merece muito mais competência. E então, com esta nota do Jorge Ferreira, um feliz 2020. Que concluímos então o comentário com assinatura, o último deste ano de 2019.